A análise da partida do Verdão contra o Bragantino, recado de Alexander Barbosa, atualização sobre Nino e Danilo que podem pintar no Verdão e a imprensa que já começou a chorar contra o Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 a mais, imediatamente a primeira coisa que você deve fazer é seguir o líder. Partida difícil contra o Bragantino como a gente já esperava, mas vitória, 3 pontos e liderança prossegue com a gente. No vídeo de hoje nós vamos tratar alguns assuntos interessantes e eu preciso que você compreenda onde eu quero chegar do início ao final do vídeo. E a primeira coisa que eu quero abordar é a situação envolvendo o Alexander Barbosa. O Barbosa acabou falhando na partida do Botafogo contra o Internacional e aí a torcida do Botafogo, obviamente, caiu matando em cima dele, pressionou, disse que o jogador estava fazendo corpo mole porque está encaminhado com o Palmeiras e tal, e aí ele veio a público dizer que dará o melhor dele enquanto estiver no Botafogo e que não tá fazendo corpo mole, né? E olha que coisa complicada. Automaticamente ele já basicamente afirma, tá? Que enquanto eu estiver no Botafogo, ou seja, é jogador do Palmeiras, tá? Então tudo que a gente vem falando aí corrobora, né? A frase dele corrobora com o que a gente tá falando, faz sentido. O Barbosa é um profissional e eu duvido muito que ele deixaria de entregar o máximo dele em campo, independente do clube que estiver vestindo a camisa, independente se tem negociação, etc. Não faz sentido, tá bom? Gente, antes da gente entrar no mercado da bola e na análise propriamente dita da partida, eu quero chamar a atenção para o que eu falei no outro vídeo de hoje, que é importante, tá? Enquanto o Palmeiras luta para vencer as partidas no campo, é válido ressaltar que nós ainda não tivemos acesso aos áudios da partida entre Vitória e Flamengo. O Flamengo teve a oportunidade de ter mais 2 jogadores expulsos nessa partida. Um carrinho violento do Arrascaeta e uma cotovelada do Luiz Araújo. Eles não tomaram cartão em campo, VAR foi acionado e eles não disponibilizaram o áudio do VAR. Erros crassos. Mais uma vez, favorecendo o Flamengo e fazendo com que eles tivessem condição de brigar pelos 3 pontos e aproximando-se do Palmeiras. Então assim, vamos lá. É bem verdade, o Palmeiras não pode perder pontos bestas, em partidas mais simples, mas o jogo tem que ser justo. E da forma como está sendo conduzida a apuração da CBF, etc., tá minimamente esquisito, tá? Eu não gosto disso. Eu acho que o Palmeiras precisa jogar bola sim, mas o jogo tem que ser justo. Recentemente, o STJD diminuiu a punição para o Corinthians. Lembra Palmeiras e Corinthians? Aquele fim de jogo ridículo, aquela confusão e etc. Pois é, teve caso de injúria racial contra o Carlos Miguel, e aí os caras iam perder o mando de campo. O STJD voltou atrás no recurso, né? Voltou atrás e só... como eu posso dizer assim pra vocês? Fechou um pedaço do estádio do Corinthians. Só isso. Não tirou o mando de campo do Corinthians. Diminuiu pena do Mateuzinho, enfim. Vamos lá, vamos falar de futebol? Vamos, mas a gente tem que trazer luz aos fatos, porque o negócio tá ficando feio, tá? Bom, vamos lá, vamos falar agora de mercado da bola rapidamente, as atualizações envolvendo Nino, Danilo, né? Então, o Danilo ele foi a campo na partida do Botafogo contra o Internacional, meteu o gol, jogou muito mais uma vez, e eu estou começando uma campanha aqui no canal. Eu quero muito, mas muito ver o Danilo com a camisa do Palmeiras, tá? Pra mim é o principal jogador que o Palmeiras pode contratar pra essa temporada, tá? É um baita meio-campista que muda a forma do clube de jogar. Informação: Danilo gostaria de sair do Botafogo, mas a tendência é que se hoje ele vale aproximadamente 176 milhões de reais, após a Copa do Mundo isso vai dobrar, meu amigo. Pode ter certeza, ele vai jogar muito. Tá, dobrar talvez eu tenha exagerado, né? Mas o valor de mercado dele vai aumentar demais. E a gente não quer esperar a Copa do Mundo para fazer o aporte pelo Danilo. A situação é a seguinte: o Palmeiras tem interesse no jogador e está conversando com o Botafogo, tá? O canal de comunicação que está aberto, até por conta da situação do Barbosa, é grande. E o Palmeiras pode sim ter alguma conversa a esse respeito na próxima semana. Agora, informação: se o Danilo completar 12 jogos no Brasileirão, e se não me falha a memória, faltam 3 só, né?
esquece, tá? Porque o Palmeiras não vai pagar 180 milhões de reais num jogador para aproveitá-lo só na próxima temporada, né? Ou na Libertadores só. Não faria muito sentido, não sei. Eu, Henrique, oportunidade de mercado, eu gastaria. Me diz nos comentários a sua opinião. E agora com o Barbosa fechado, há uma expectativa muito grande, gigantesca, do Palmeiras acabar fechando também com o Nino. E aí eu vou pôr a minha opinião aqui pra vocês. Acho que quem já tá aqui com a gente no canal há um tempo já sabe, né? Mas eu preciso sempre falar a respeito. Pra mim, fechou com o Barbosa, esquece o Nino, tá? Nós somos um dos primeiros canais a trazer uma informação exclusiva de que o Palmeiras já tinha uma espécie de pré-contrato com o Nino e tal, que o negócio já estava bem encaminhado, né? Agora em maio o campeonato russo acaba, né? E aí, obviamente que o Palmeiras vai avançar ou não pelo Nino, mas 95 milhões de reais por um zagueiro, velho, na boa. Guarda essa grana, investe no Danilo. Se for por falta de capital, né? Esquece o Nino agora que já fechou com o Barbosa e investe no Danilo. E se o Botafogo fizer jogo duro, porque isso pode acontecer, a gente tem a opção do Viveiros. O Viveiros fez 2 gols hoje com a camisa do Atlético Paranaense, tá jogando muita bola, centroavante de qualidade, raçudo. Hoje na partida contra o Bragantino, o Palmeiras teve que improvisar atacante. Nós já vamos falar sobre isso também, tá bom? Então sobre o Nino, grande chance dele vir pro Palmeiras, a situação permanece da mesma forma, só que com uma atualização, né? A atualização é, o Zenit oficialmente abriu a informação, né, de que está em tratativas para venda do zagueiro, né? Não falou clubes, não falou nada de muito mais importante, entretanto é um fato, tá? Vamos acompanhando aí e eu vou te atualizar a respeito de tudo, tá bom? Antes da análise, precisamos também pontuar que a imprensa já começou a chorar por conta da partida do Palmeiras contra o Bragantino, dizendo que o Palmeiras é um time que só sabe se defender, e nós vamos abordar esse tópico aqui do vídeo de hoje ainda, tá? Dizendo que o Palmeiras abdicou do jogo, e de fato abdicou, mas a gente tem que entender pontualmente o que significa esse jogo pro Palmeiras. Por que que o Palmeiras fez isso? E é muito objetiva a resposta. 3 pontos na conta. Houveram partidas no ano passado, Palmeiras contra os clubes do G6, em que o Verdão ele jogou muito bem. Triangulações, cruzamentos e tal, e perdeu o jogo, ou empatou. Então assim, o Palmeiras precisava desses 3 pontos, era essencial. O gol do Palmeiras foi um golaço, tá? Uma jogada muito bem trabalhada pelo Andrés, Ramon Sosa muito inteligente, o Flaco com uma qualidade, velho, mas uma qualidade absurda, tá? E pra toda a imprensa aí que tá falando do Palmeiras, que tá falando que o Palmeiras tá sendo favorecido por VAR e etc, fica o meu forte abraço e um conselho do coração, tá? Segue o líder. É isso aí. Bom, gente, vamos começar aqui a análise da partida entre Palmeiras e Bragantino, mas eu quero começar hoje, ao invés de olhar os números, primeiro eu quero começar pela mesa tática, tá? Então vem comigo que nós vamos falar de mesa tática agora e depois a gente analisa os números da partida. Bom, gente, então vamos primeiro montar o time que o Palmeiras começou e você vai entender a estratégia que foi disposta para a partida de hoje, tá? Arthur jogou muita bola, vamos chegar lá. Então Marlon Freitas com o Andreas Pereira, né? Nossa dupla de volantes. Hoje o Marlon jogou um pouco mais defensivo, né? O John Arias com o Alan fizeram a nossa dupla de meio campos. E na frente o Flaco com o Ramon Sosa. Ramon Sosa jogou mais ou menos do lado do Flaco Lopes aqui assim, né? Mais ou menos assim, tá. Palmeiras começou o jogo com uma estratégia muito bem definida, né? Aqui no 3D a gente vai conseguir enxergar bem. Ó, um meio campo com o Danilo aqui de fora do campo já aquecendo para chegar no Verdão. O meio-campo composto por 4 jogadores, cuja estratégia passava basicamente pelos pés do Marlon Freitas e do Andreas Pereira, tá? Esses 2 jogadores aqui, ó, foram essenciais para o Palmeiras, tá? Enquanto o Ramon Sosa e Flaco Lopes também tinham uma estratégia muito bem definida. A do Ramon Sosa era atacar o espaço, o que o Vitor Roque faz, tá? Objetivamente a mesma coisa que o Vitor Roque faz. Já do Flaco Lopes, a estratégia aqui era que ele de fato saísse menos da área e atuasse literalmente como um centroavante, tá? Um pivôzão lá. Então o Palmeiras realmente abdicou em dado momento do jogo, mas é porque a estratégia estava muito bem definida. O Giai e o Arthur dobravam a marcação, o Marlon Freitas a todo momento afundava entre os zagueiros, tá? Era aqui que ele jogava e buscava o Andreas Pereira
todo o tempo. Com a bola, o Andreas Pereira é mortal, ele é muito perigoso. Só que o John Arias e o Alan estavam muito marcados. Aliás, o lateral esquerdo do Bragantino, o Juninho Capixaba, joga muita bola, tá? Muita bola, de verdade. Jogador de seleção brasileira ainda. Bom, de qualquer forma, o Sousa então atacando o espaço com o Flaco sobrando. As laterais muito marcadas. O que sobrou pro Palmeiras, né? Se nas laterais a gente não podia contar com os avanços do Gia e do Arthur, porque senão eles iam tomar a bola nas costas, o Palmeiras acabou encontrando no Andreas Pereira um ponto de desafogo, um forte lançamento para que Sousa e Flaco Lopes brigassem pela bola. Então vocês entendem? O futebol profissional em alto nível, ele é assim. Você vai encontrar um desafiante que ele vai se preparar para a forma como você joga e você vai ter que improvisar. Todas as vezes que o Marlon Freitas afundava aqui entre a linha de zagueiros, ele buscava o Andreas entre as linhas e o Andreas buscava inicialmente uma ligação com as alas. As alas estavam congestionadas, o Palmeiras não conseguiu jogar por lá, então buscava a ligação direta aqui no Flaco ou no Sousa. E foi dessa ligação direta que saiu o gol do Palmeiras, um golaço, tá? O Marlon pega a bola, acha o Andreas, como a gente tá falando, e o Andreas acerta um balaço lá, um lançamento incrível para o Ramon Sousa, que briga pela bola e rola para o Flaco Lopes, mais ou menos dessa posição aqui, matar o goleiro. Um golaço, tá? Um belíssimo gol do Palmeiras, mostrando polivalência, tá? Mostrando que o Palmeiras não é um time que joga de uma forma só. Gostei, tá? Eu gostei. Eu sei que vai ter muita gente falando que o Palmeiras não jogou bem. E o Palmeiras não foi merecedor da vitória e não sei o que. Então vamos analisar os números da partida e vamos chegar a uma conclusão juntos, porque eu acho que isso é muito importante. Eu gostei da partida do Palmeiras, tá? E eu acho que muito mais do que isso. Eu acho que o Palmeiras ele conseguiu buscar nessa partida uma força mental defensiva gigantesca. É importante ter também. Sem isso aí a gente não vai conseguir chegar lá. Então bora lá. Cá estamos no nosso SofaScore, tá? Com os números do jogo. Então, primeiro vamos analisar aqui o Bragantino, algumas informações, né? Primeiro, zagueiro Gustavo Marques, baita zagueiro, tá? Gustavo Marques, baita zagueiro. Gostei muito da partida do Gustavo Marques. Capixaba, gostei muito da partida do Juninho Capixaba. O Eduardo Sacha, eu confesso pra vocês uma coisa. Eu achei que o Eduardo Sacha era um jogador que ia jogar como uma espécie de segundo atacante, um falso 9, mas não, tá? Ele no Bragantino é um articulador. E ó, vou falar a verdade pra vocês, eu gostei, tá? Da forma como o Sacha se movimenta em campo. Cabe no Palmeiras? Não, não é isso que eu tô falando, tá? Mas taticamente muito inteligente. Isidro Pita, pra mim, um ótimo centroavante também. Sabe ocupar o espaço, finaliza de fora da área, bola aérea, é um jogador agressivo do ponto de vista de atacar o espaço, atacar a bola. Um pouco mais lento, né? Mas um bom atacante. Gostei bastante. E teve um garoto que entrou no time deles chamado José Herrera, ponta direita, entrou como ponta direita. Gostei também, tá? Dele e do Inácio Sousa, que veio do Penharol. Dois bons jogadores. Palmeiras podia virar os olhos pro Bragantino e de repente tentar trazer um desses garotos aí. Molecada é boa de bola, tá bom? Sobre o Palmeiras, né? Então vamos lá. Primeiramente, Giai. Partida sólida defensivamente, jogou bem, tá? Ofensivamente não entregou nada, mas foi uma baita partida do lateral. Gostei muito. Ele tá até como estrelinha aqui do SofaScore. A gente já vai falar sobre isso. Carlos Miguel, Ancelotti, alô, tá precisando de um goleiro? Chama o Carlos Miguel. Ele acabou com o jogo, tá? Fez duas defesas incríveis pro Palmeiras. Bruno Fux e Gustavo Gomes, uma partida sólida, também gostei. Arthur, pra mim, baita lateral. Sempre falamos aqui, né? Que a hora que o moleque engrenasse ia ser uma vez só e o Palmeiras não ia precisar contratar lateral. Tá aí. Marlon Freitas e Andréas, pontos de desafogo do Palmeiras, jogaram muita bola, tá? Alan e Arias, bem tímidos, né? O Arias até arriscou um drible, uma jogada ou outra, mas também muito tímidos. Ramon Sousa, boa partida, mais uma vez, né? Uma bela assistência pro Flaco. Briga, ocupa o espaço, corre. Um jogador ok, né? Bom jogador. E o Flaco Lopes, pra mim, melhor atacante em atuação no Brasil, depois do Pedro, talvez, vai, porque o Pedro também tá fazendo gol pra caramba. Joga muito, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, as estatísticas dos jogadores. Então, assim, o Jai ficou com aquela estrelinha, porque dá uma olhada nos números dele. Ele ganhou 5 bolas em desarme, o que é um número fantástico, tá? Para um lateral.
Ele acertou 76% dos passes, tá? Foram 22 acertos em 29 passes. Venceu 7 de 12 duelos. E assim, basicamente mostrou o que a gente precisa ver. É um baita jogador. É um baita jogador do ponto de vista defensivo. Era isso que a gente cobrava, performance, ele tá entregando. Eu quero analisar os goleiros aqui, porque o Carlos Miguel, ó, ele fez 4 defesas, tá? As 4 defesas que ele fez foram defesas muito difíceis mesmo, tá? Dentro da área, ó. Então foram 2 cabeçadas, uma finalização, de fato, tá? Carlos Miguel fez uma partida digna pra mim de melhor jogador em campo. Analisando o Flaco Lopes, 67% de acerto nos passes, veja como ele tocou poucas vezes na bola, né? Ele saiu bravo, saiu irritado de campo, mas assim, ele não fez uma partida tão genial do ponto de vista de sair da área, porque não se esperava isso dele nesse jogo, né? O objetivo era que ele fosse o 9 mesmo, né? E você vê, né? O Flaco Lopes é um centroavante, mas ele não tá jogando bem como um centroavante. Ele gosta de jogar e joga bem saindo da área. Eu particularmente gosto do jogador nessa posição. Analisando as estatísticas de jogo, 61% da posse de bola para o Bragantino, o que é um número elevadíssimo, mas o Bragantino nada produziu, tirando aquelas 2 cabeçadas que eu falei, né? Finalizaram 19 vezes a gol, enquanto o Palmeiras finalizou 6, tá? Tiveram 9 escanteios, fizeram 12 faltas. O Bragantino começou fazendo muita falta, né? O Palmeiras jogou para se defender, basicamente, né? Tocou menos na bola, obviamente, desarmou muito mais e objetivamente, vamos ser sinceros e honestos, o Palmeiras abdicou do jogo. Em dado momento, a gente percebe que o Palmeiras ele estava só se defendendo, o nosso centroavante era o Maurício. Não tenho o que falar, mas de qualquer forma, 3 pontos na conta, liderança pro Palmeiras. E agora o negócio é o seguinte, velho. Na próxima semana, se não me falha a memória, a gente tem um duelo contra o Flamengo. Esse jogo vai pegar fogo e eu acho que o Palmeiras vai ter o Paulinho, pelo menos eu espero, à disposição para pelo menos 15 minutos. Esse vai ser o jogo mais importante do ano até aqui, tirando as semifinais e a final do Paulistão, né? E eu acho que o Palmeiras precisa se preparar mentalmente para essa partida e esse jogo foi bom. O Palmeiras pôde se poupar fisicamente para enfrentar um Flamengo forte. Tá bom, rapaziada? Então é isso. Eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de sempre, é uma alegria estar aqui com vocês dia após dia, domingão, gravando vídeo feliz, porque é isso que a gente gosta de fazer. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga palmeirense. Se você chegou até aqui, deixa um comentário pra mim, por favor. E avante palestra.